essa pasta aqui, não sei para quê, deixa eu botar do lado. Veio coisa demais hoje. Tudo bem com você? Amém. Na bênção? Amém. Na paz do Senhor? Amém? Deus é bom. Deus cuida de nós. Deus está sempre ao nosso lado. E eu quero ler com você hoje um texto que está lá no livro de Jonas. Quem já ouviu falar do profeta Jonas? Amém? Amém? Amém. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse profeta. Esse profeta que foi assim antagônico, né, e que vai nos ensinar algumas coisas, amém? Então Jonas, livro de Jonas capítulo 1, verso 1 ao 3, glória a Deus. Jonas 1, do 1 ao 3, chegou lá em cima? Amém. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Amém. Feche os teus olhos, fala com Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Obrigado pela liberdade de te cultuar, de te adorar, Senhor, de ministrarmos a tua palavra, de recebermos a tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, que a tua palavra venha ao nosso coração, Pai, como água em terra seca, Senhor. Nós oramos, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. O profeta Jonas, ele tem algumas características. A primeira característica é que ele era um profeta do norte. A cidade em que ele nasceu era próxima a Nazaré. Então Jonas, ele vai ter algumas características similares ao nosso Jesus, mas também vai ter outras muito diferentes de Jesus, né? Jonas é o único profeta do Velho Testamento que é chamado por Deus para pregar a um povo gentil, a um povo ímpio, a um povo que não era o povo de Deus. No Velho Testamento, normalmente Deus levantava profetas para falar com o próprio povo de Deus. Esse profeta Jonas não, ele é chamado para pregar a grande cidade de Nínive, ou seja, a um povo que não era o povo de Deus. Amém? Amém. Jonas tem muitas fraquezas. Jonas tem muitas dificuldades espirituais e emocionais. Jonas é um cara muito complicado. Ele não é nada firme. Ele não é nada perseverante. Ele é um desistente. Ele é alguém que Deus tem que corrigir a rota, porque ele toma um caminho errado. Então nós muitas vezes podemos nos identificar com o profeta Jonas, porque se nós olharmos para a nossa vida, muitas vezes nós também somos errantes, somos pessoas que se desviam do caminho do Senhor, somos pessoas que desobedecem claramente a ordem e a palavra do Senhor. Então muitas vezes nós vamos nos identificar com o profeta Jonas. Nós estamos aqui na igreja, Jurema, e nós vivemos numa comunidade. E numa comunidade a gente tem algumas pessoas problemáticas, não tem? Sim ou não? Sim. Na sua família tem pessoas problemáticas, na sua empresa, no seu trabalho tem pessoas problemáticas, e na igreja também tem pessoas problemáticas. Jonas, ele era uma pessoa problemática, e Deus não desistiu dele. E Deus insistiu com ele. Aliás, essa é uma pergunta que talvez um dia eu faça para o Senhor Jesus, se eu tiver a oportunidade. Fala assim, por que Deus não desistiu de Jonas? Né? Não deixou Jonas fugir, não deixou Jonas ir embora, e deixou o jovem rico ir embora. O jovem rico, Jesus fala para ele: ó, você venda tudo que você tem e siga. Ele vai embora triste, porque ele era muito rico.
e Jesus simplesmente deixa ele ir embora. E Jonas não. Jonas, Deus meio que obriga ele a fazer a vontade do Senhor. E eu não consigo entender por quê. A única reflexão que eu consegui fazer até hoje é que talvez Deus soubesse que Jonas ia se quebrantar e voltar atrás. Enquanto o jovem rico não. Ele era orgulhoso, ele colocava o coração dele nas riquezas e ele não iria se quebrantar. Então talvez que Deus, que é ciente de todas as coisas, que é onisciente, que conhece o passado, o presente e o futuro, já soubesse disso e por isso não gastou o tempo dele, né? Mas nós vamos ver aqui que Deus fala para ele assim: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. A grande cidade de Nínive era assim, eles eram os inimigos mortais dos judeus. Eles eram inimigos mortais do povo de Deus. Eles eram inimigos mortais do povo hebreu. E de repente, Deus fala para o profeta: você vai lá e vai pregar a grande cidade de Nínive. E vai pregar contra ela. E o profeta se sente desconfortável com essa palavra. E a palavra de Deus muitas vezes é desconfortável e incomoda. Ela nos confronta. Muitas vezes as coisas que Deus nos fala nos incomodam, nos tiram do nosso lugar comum, nos tiram de um caminho onde nós estamos confortavelmente caminhando. Então, quando a palavra de Deus vem para você desta forma, até tem um autor que diz que esse é um passo natural para ouvir a Deus. O convite que Deus faz a você para trabalhar com Ele sempre leva a uma crise na fé, que exige fé e ação. Então Deus às vezes nos pede algumas coisas que a gente não entende como uma coisa natural, uma coisa boa, uma coisa confortável, uma coisa possível. E quando isso acontecer, daí você vai ter certeza que é Deus falando com você. Eu e a Marlene temos esse método natural de ouvir a voz de Deus. Quando você não quer fazer e Deus manda, é porque é a voz de Deus, não é a voz do inimigo. Porque o inimigo normalmente ele vem colocar na sua mente aquela vontadinha que você tem de fazer coisa errada, de fazer coisa confortável, de fazer coisa que agrada a sua carne, aquilo que aumenta o seu ego, o seu orgulho. Aí você cai no engodo do diabo, porque ele vem dourar a pílula, ele vem vestir de bonito aquilo que não é bonito. E Deus não, Deus nos confronta, Deus nos põe contra a parede, Deus põe um prego na cadeira que nós estamos sentados, Deus bota formiga no sofá que você está confortavelmente sentado, porque Ele quer tirar você do comodismo, amém? Então nós encontramos Jonas nessa situação. Deus fala com ele, uma palavra de confronto, uma palavra desconfortável, e daí nós vemos aqui, Jonas se levantou, oh aleluia, glória a Deus. Deus falou com Jonas, e Jonas se levantou. Vem, pastor Carlos. Mas infelizmente, tem um mas. Jonas se levantou, mas como é bom quando você pensa assim, as coisas estavam difíceis, as coisas estavam conturbadas, as coisas estavam complicadas, mas Deus se levantou e abençoou, A pessoa estava doente, a pessoa estava desenganada, mas Deus veio e curou. Não é bom isso? Amém? Amém. É bom. E Deus faz isso. Amém. Deus faz isso. Às vezes Deus nos revela, Eu tenho orado por vocês, orado por pessoas, e Deus revela para a gente. Deus fala: olha, aqui eu quero fazer alguma coisa, aqui, ali, eu quero fazer alguma coisa. Amém? E Deus cura. Mas aqui o caso é que Jonas levantou-se, mas Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Nínive era para lá, Jonas foi para lá, exatamente o contrário. Jonas andou 50 quilômetros a pé até chegar a Jope, e em Jope ele encontra um navio onde ele embarca, ele paga a passagem, ele embarca nesse navio para fugir da presença de Deus, para fugir da ordem de Deus, para
Deus tinha mandado ele fazer. Então toma cuidado, meu querido, muitas vezes abre-se uma porta, mas não foi Deus que abriu. Se essa porta aberta é contra a vontade de Deus, não foi Deus que abriu, cuidado. O diabo é especialista em abrir portas largas para a gente entrar. E a palavra diz que a porta que Deus nos pede para entrar é uma porta estreita, muitas vezes difícil, muitas vezes contra a nossa própria vontade. Amém? Então toma cuidado, porque nem sempre portas abertas são portas abertas por Deus. Amém? Mas nós vamos chegar ao que eu quero falar com vocês. Isso era só uma introdução, tá? Amém? O que eu quero falar com você hoje são 4 pontos. Hoje são 4, viu, Lucas? Tá? Tem dia que é 3, tem dia que é 2, tem dia que é 5, tem dia que é 7, né? Hoje é só 4. Mas então quer dizer que até umas 9h30, mais ou menos, a gente termina, né? Amém? 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 Se Deus mandar, a gente fica, né, Nara? Ou Nara, como diz a Priscila Renata, Nara, né? Se Deus mandar, a gente fica, mas não, Deus dá um tempo suficiente para a gente compartilhar o que Ele pediu. Qual é o propósito de Deus na provação? Quem passa por provação, aí levanta a mão. Deixa eu ver se eu tenho alguém com a mão baixada. Ah, só o Manilda, mas eu não passo por provação. Levantou a gente passa por provações. Mas por que a gente passa por provações? O profeta Jonas vai nos dar algumas respostas. O livro do profeta Jonas vai nos dar algumas respostas. E eu vou falar alguns versículos, o Felipe vai colocar para mim ali dentro do livro de Jonas. A provação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. Versículo 5 do capítulo 1, Felipe, coloca ali. Então, os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram um mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Às vezes, o propósito da aprovação na nossa vida, às vezes, é nos despertar espiritualmente. Você está morto, você está acomodado, você vem só no culto da ceia, você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você está dormindo espiritualmente falando. A Bíblia fala assim: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Então muitas vezes, quando as coisas estão muito boas, né? Quando nós estamos vivendo o mundo da Barbie, tudo cor-de-rosa, tudo as mil maravilhas, né? Tudo gostoso, tudo tranquilo, a gente esquece de Deus, a gente esquece da igreja, a gente esquece da Bíblia, a gente esquece dos colegas crentes, a gente esquece de orar, e daí vem uma aprovação. Deus deixa que a aprovação, Deus permite que a aprovação venha sobre a nossa vida, para que nós sejamos despertados espiritualmente. Deus não quer você acomodado, Deus não quer você adormecido espiritualmente. Então a aprovação vem, daí você acorda, daí você, ai meu Deus, né? Aí até quem não vem na igreja, quem não vai na igreja nunca, quem nunca lê a Bíblia, quem nunca orou na vida, lembra de Deus, meu Deus, socorro, meu Deus, me livra, meu Deus, valha-me Senhor, e tal, e etc. Né? Por quê? Porque vem a provação, porque vem a dificuldade, porque vem a luta. E a gente que andava meio acomodadinho, né? Fica no estreito, né? E a gente acorda espiritualmente falando. Estava conversando ainda hoje com a Marlene. Deus, ele é muito estrategista. Deus, ele é muito esperto. Deus, ele é muito inteligente. Às vezes Deus coloca situações na sua vida para que você faça as coisas que Ele quer que você faça e que de outra forma você não faria.
Às vezes Deus coloca situações na sua vida que você não entende, mas é porque Deus quer te colocar num caminho que de outra forma você não andaria. Então Ele meio que te obriga, assim como Ele fez com Jonas. Jonas vai ser obrigado a fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. E Deus faz isso conosco às vezes. E eu estava dizendo para a Marlene que eu me tornei pastor titular com 61 anos de idade, porque Deus fez isso comigo. Deus me deu um golpe, né? Deus me enganou, Deus me ludibriou, e por isso eu estou aqui hoje. Então, se vocês acham ruim eu estar aqui, reclamam com Ele, porque Ele que me trouxe para cá, né? Eu lembro perfeitamente da situação vivida na época, e quando Deus falou comigo, eu obedeci imediatamente, porque eu estava preparado pelo caminho que Deus tinha preparado para mim. Eu já estava preparado para ouvir aquilo de Deus e aceitar o propósito. Amém? Então, a primeira coisa, a aprovação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. Segundo, a aprovação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Corrigir em relação à vontade de Deus. Você está fora da vontade de Deus, e a aprovação vem e leva você para o centro da vontade de Deus. Versículo a partir do 7, Felipe, até o 10. A aprovação nos corrige quando nós estamos fora da vontade de Deus. A aprovação vem e nos corrige, nos faz voltar atrás, nos faz retomar o caminho, nos faz lembrar onde nós caímos e perdemos a direção e voltamos lá e retomamos de novo o caminho. Amém? Versículo 7 diz assim: os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Esqueci de falar para vocês, né? O navio começou a enfrentar uma grande e tremenda tempestade. Amém? Está lá no versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Mas continuemos a partir do 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então Jonas está tomando uma direção errada. Deus faz com que venha sobre o barco uma tempestade tremenda. E daí eu vou dizer para você: as pessoas com quem você se associa muitas vezes vão sofrer com você a tempestade da sua vida. Às vezes uma mulher piedosa, uma mulher com um coração generoso, uma esposa generosa que tem um coração generoso, um coração para ajudar as pessoas, casa com um marido avarento, um marido pão duro, ela vai caminhar com ele no pão durismo dele e vai sofrer com ele as consequências, porque ela está aliançada com ele. O contrário também é verdadeiro. Uma mulher avarenta, um marido bondoso, gentil, que gosta de doar as coisas, que gosta de fazer o bem aos outros, ela está presa, né? Os dois estão presos numa só sorte. E todos aqueles marinheiros estavam presos junto com Jonas. Jonas errou, Jonas desobedeceu a Deus, mas está todo mundo no mesmo barco. Você já não ouviu falar essa frase? Estamos todos no mesmo barco. E nesse barco Jesus não estava. O que estava lá era alguém desobedecendo, né? E eles chegam a descobrir que é Jonas. E a correção do destino de Jonas começa aqui, né? Se você continuar lendo a história, você vai ver que eles relutaram em jogar Jonas mesmo, me joga no mar aí. Mas eles relutaram em jogar Jonas no mar
porque eles não queriam que a morte de Jonas recaísse sobre eles, porque Jonas havia dito: eu sou profeta, eu sou povo de Deus. E eles não queriam jogar Jonas no mar, mas depois a tempestade continuou tão violenta que eles acabaram tendo que jogar Jonas no mar. E eles ainda falam: Senhor, não nos impute esse pecado, né? Não nos lance essa maldição por conta disso. Amém? Primeiro, a aprovação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. Segundo, a aprovação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Terceiro, a aprovação tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. Esse aqui é bem legal, a gente não entende nunca. Jonas é lançado no mar. Diz que vem um grande peixe e engole ele. Daí você pode pensar assim: meu Deus, já jogaram o cara no mar, ainda vem uma baleia e engole ele, né? Coisa não tinha como piorar, e piorou. Conseguiu ficar pior a situação dele, né, Marilu? Não, meu querido. Ele pegou uma carona no peixe. O peixe foi o Uber dele. Porque se ele fica no mar, ele morre afogado. Se ele fica no mar, ele morre afogado. As ondas estavam violentas, ele ia ficar naquele mar sem boia, sem nada, ele ia morrer afogado. E Deus vem e providencia um peixe que o engole. Horrível, né? Você sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando no estômago do peixe. O que devia ter lá, né? Aquelas gosmas, aquelas coisas assim por dentro, né? Aqueles restos de peixe que ele tinha comido, aquelas cartilagens. Ai, nunca mais vou comer peixe, não. Mas foi o meio que Deus usou para levar ele para a praia, para levar ele de volta à terra. Então muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente acha que é uma tragédia. Não, querido, Deus está te livrando de uma tragédia maior. Confie no amor de Deus, confie no propósito de Deus. Muitas vezes a aprovação, o propósito da aprovação é nos proteger diante das adversidades. Isso acontece comigo muitas vezes. Eu estou viajando e por algum motivo a viagem atrasa, né, Marlene? A gente acha um parecida pela frente, ou a gente acha um pedaço da estrada que está sendo reformado, e daí você fica ali uma hora, meia hora, uma hora parado, e daí eu começo a ficar nervoso, começo a ficar bravo, né? Começo a achar ruim, está ali, né? Mas muitas vezes eu penso assim: será que Deus não está me livrando de algo ali na frente? Será que Deus não está retardando a minha viagem para que algo de ruim não me aconteça? Então vamos ficar calmos, vamos ficar tranquilos, vamos esperar. É bom? Não é bom, mas quem sabe Deus está nos livrando de algo pior. Então muitas vezes acontece alguma coisa com você que você acha que é uma tragédia, e na verdade é a vontade de Deus que é manifestada sobre a sua vida para te proteger. É Deus cuidando de você. É Deus cuidando de você. Amém? Quarto, a aprovação tem o propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Nós vamos voltar ao versículo, mas eu deixei isso aqui por último, né? Só um pouquinho. Deixa eu me localizar aqui. Amém. Eu acho que eu anotei o versículo errado. Acho que eu estou revendo aqui. É no capítulo 2, Felipe. Capítulo 2, verso 1 em diante. A aprovação tem o propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Capítulo 2. Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre
no abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi até a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém. Amém? O quarto propósito é fazer com que nós busquemos a presença de Deus. Essa oração de Jonas é tremenda, por isso que eu fiz questão de ler inteira. Essa oração de Jonas, ela é tremenda. É a oração de alguém desesperado, de alguém quebrantado, de alguém quebrado, de alguém moído. Mas ele não perde a confiança em Deus. Ele não perde a confiança em Deus, né? Ele continua firme. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Então entenda que às vezes o propósito da tribulação é fazer com que você vá para a presença de Deus. Não sei quem leu, né? Não sei quem teve a curiosidade, ou o tempo, né, para ler o devocional. A gente começou ontem o devocional, estou colocando na igreja, no WhatsApp da igreja, o devocional dos 40 dias de milagre. Eu não sei quem é que teve a curiosidade ou conseguiu ler ontem aquele devocional que falava sobre a presença de Deus. Sabe o que faz o milagre acontecer na sua vida? Não é o pastor, não é a igreja, é a presença do Senhor. Por isso que às vezes Deus tem que colocar dificuldades na sua vida, para que você volte a buscar o Senhor, para que você busque a presença dele. Porque a presença do Senhor faz toda a diferença. Os milagres acontecem na sua vida, o sobrenatural acontece na sua vida, quando você busca a presença do Senhor. Quando você busca estar diante do Senhor, quando você se coloca diante da vontade de Deus. Marley e eu, nós estamos num momento de tomar algumas decisões na nossa vida. Nós temos orado e nós falamos: Senhor, faz-nos saber a sua vontade, porque nós queremos fazer a sua vontade, não a nossa. Porque a nossa vontade às vezes é enganosa. Então nós queremos fazer a sua vontade, Senhor, e não a nossa. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Se você não leu o devocional, leia hoje. Falando sobre presença, falando sobre clamor, né? Presença de Deus e o clamor de Jonas. Jonas clamando desesperado ao Senhor. Porque ele está perecendo. Você vê que ele fala até que as algas se enrolaram no cabelo dele, está no fundo do mar. As suas vagas e as suas ondas passaram sobre mim. Quem já teve a boa experiência de ser atropelado por uma onda no mar aí? Quem já teve essa experiência? Eu não desejo a você, né? Ela vem, te pega, te interrompa e faz você bebe água e você engole água, entra água pelo nariz, cai de joelho na areia, rala o joelho. Ele está numa situação assim. Então ele busca a presença de Deus, ele clama ao Senhor e o Senhor o ouve. Amém? Amém. Então, meu querido, quando você estiver passando por uma dificuldade, glória a Deus, não se desespere, entenda que Deus está gerando algumas coisas na sua vida. Primeiro, despertando você espiritualmente. Segundo, corrigindo o seu caminho, levando você de volta para a vontade de Deus. Às vezes te protegendo em meio às adversidades e fazendo com que você tenha prazer em buscar
ou o desejo de buscar a presença de Deus. Amém? Que Deus possa ter falado no seu coração, assim como falou o meu. E se Deus falou com você, aplauda ao Senhor.